Estamos ao vivo para todo mundo, não é igual a Globo não, que é só pro Brasil. Não, a Globo tá no mundo inteiro agora. Estamos ao vivo, vamos quebrar o bambu aqui hoje. Vamos falar dos bloqueios que as famílias geraram e isso vai ser pesado. Já vou chamar a Carolzinha. Meu Deus, menos de 30 segundos já temos 2.000 pessoas. Tamo junto. Quem tá assistindo todas aí todo dia fala assim, eu tô assistindo tudo, coloca eu. Quem é a primeira vez? Quem é a primeira vez, escreve assim, ó. Primeira vez. Quiser colocar no... Valeu, mano. Se você quiser colocar num jeito mais fácil, coloca 1V, é mais fácil. 1V é a primeira vez. Perdi uma, eita, perdeu não, né? Você aprendeu. Eu tô assistindo tudo, tamo junto. Lembra que a live não vai ficar gravada, a turma tá toda chegando aí. Vamos só crescer. É o seguinte, eu quero combinar uma coisa pra você, com você. Já vou chamar a Carol. O que eu quero combinar é da gente não ficar com essa pedição aí de faz isso, aperta esse botão aqui. Quando for 21 horas e 5 minutos a gente faz. Quando for 21 horas e 15, quando for 21 horas e 30 a gente faz de novo. Fechou? E eu vou dar aí os sinais para vocês. Já vou chamar minha amada esposa. Espero que vocês estejam curtindo. Quem não estiver curtindo é só assistir a televisão aí ou sair fora. Com todo carinho. Tá aqui. E chegou a hora de colocar em prática. As tarefas foram disponibilizadas lá no Instagram da Carol. Instagram da Carol não, no Telegram da Carol. Uau, a dama de vermelho. Oh, Coisa linda. boa noite. Buenas noches. Boa noite para todo mundo. Oi, faz menos barulho. Tamo Boa junto. noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje nós vamos falar dos bloqueios que os seus familiares colocaram em você. Normal, tá? Tá tudo certo por enquanto. O que não tá normal é você não se desbloquear. Acredite, quase 99% dos bloqueios que você tem, ninguém teve a intenção de te bloquear. Primeira coisa que você tem que saber. Segunda, dos 100% dos bloqueios que você tem, 80% vieram dos seus pais. Eu tenho certeza que fora os pais que são doentes mentais, os normais jamais tiveram a intenção de te prejudicar. A maioria dos pais, eles têm a intenção de te guardar, né? Uma insegurança que às vezes eles têm e eles precisam transmitir isso. Isso é fruto de medo e de muitas coisas. Eu vou segurar os comentários e daqui a exatamente 3 minutos, todos nós vamos meter o dedo no avião para fazer essa live prosperar. Esse patrocínio seu vale mais que dinheiro. Eu confesso que se desse para colocar dinheiro agora na live, eu colocaria para chegar em mais pessoas. Só que nesse exato momento não tem recurso que faça isso. Agora você que está nos assistindo pode fazer. E a live de hoje será sobre bloqueios emocionais que seus familiares geraram. Para abrir a live de amanhã, nós vamos ensinar para você como ter filhos mais fortes do que você, como fazer esses filhos serem ogivas nucleares, como fazer com que seus filhos não mandem em você, mas seja melhor do que você, tá? Esses filhos, você que tem medo de ter filho também, já vou te dar uma dica poderosa. Você tem medo de reproduzir porque você é meio ruim. Pablo, eu não falo assim comigo porque a gente tem um problema a gente não consegue engravidar. Eu desconheço um casal que tem fé que, mesmo que demore um tempo, ficou sem ter o filhinho querido. Deus vai fazer um milagre na sua vida e eu não tô te prometendo, essa é a promessa dele mesmo e você pode chegar nele. Né, Carolzinha? O que você tem para Isso. falar, lindona? Você tá maravilhosa, cara. Você tá maravilhosa. Fico bem de vermelho? Você fica bem sem roupa, com roupa, do jeito que for. A live, não é essa live hoje. Não é essa live hoje. Não. Bom, não, então, eu tô super animada. Tô muito feliz com os feedbacks que a gente está recebendo. Muita gente acompanhando e Falta o que um eu minuto, queria... gente. Licença, meu bem. Falta 1 minuto pra gente. Não aperta ainda. Daqui 1 minuto, todo mundo vai pôr o dedão no avião. Eu também vou pôr. E falta 1 minuto. Na hora que der 21 horas e 5 minutos, eu vou fazer assim na tela, ó. É agora. Vai lá. E o mais legal disso tudo é o quanto nós aprendemos enquanto nós falamos, né? Eu acho que isso é o mais
importante de tudo é que o que a gente está falando também está sendo algo que está sendo renovado dentro de nós, é aquilo que realmente está transbordando de dentro de nós. Então, isso é o que me deixa mais feliz, sabe? Ó, deu 21h05. Pode ir falando. Eu vou apertar aqui. Todo mundo pega o aviãozito. Vamos mandar para 10 pessoas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Patrocina essa live. Isso aqui eu já estou mandando para 20. A melhor forma de você patrocinar essa live, se você acredita no que está rolando, é aqui apertando esse botão. Daqui 10 minutos eu vou pedir de novo, você faz, e depois mais 15 e não vou pedir mais não, já tá bom para nós. Tá bom? Fechou. Pablo, você quer ficar famoso, né? Não, a gente quer transformar a gente. Se a gente pudesse alcançar só as pessoas que estão a fim de aprender, que tem o coração aberto, eu até toparia fazer uma live para 5 pessoas. Tenho certeza que as 5 iriam ser transformadas. Você não está aqui para entrar no debate com a gente não quer mostrar opinião, e eu vou deixar isso bem claro. E hoje vai ser uma das lives mais pesadas que você vai assistir, eu te garanto isso, nós garantimos isso para você, tá? Sim. Quem que é esse cara que tá falando, esse careca aqui com vocês, temporariamente careca, né? Nós fizemos um implante, vai voltar a brotar igual a árvore plantada junto a ribeiro, né, meu bem? Vai ser árvore frutífera aí. É o seguinte, uma das coisas que Pablo Marçal mais entende é sobre bloqueio emocional. E sempre olho para a pessoa, já identifico o bloqueio dela sem ela abrir a boca. Se ela abrir a boca é mais fácil ainda. Algumas pessoas ficam aí me atormentando no meu Instagram, pedindo para eu ir lá no Instagram e olhar só as fotos e falar os bloqueios. Tem uma facilidadezinha, né, meu bem, de achar os bloqueios das pessoas, não tem? Tem. Então, o que acontece? O bloqueio, primeira coisa que você tem que anotar é que o bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Todo bloqueio tem intimidade com o propósito. Quando eu descobri isso, eu acho que o diabo não curtiu muito, não. Porque talvez alguém nessa geração aqui, entre os vivos, não tinha sacado essa. Eu saquei essa. Comecei a perceber que várias pessoas estavam travadas em algo. E aí, eu acho que o diabo ele parou de se esforçar muito. Desde quando ele descobriu essa tática, a gente descobriu o jeito de destravar a tática dele. Por exemplo, se você foi chamado por Deus para ser um mantenedor do reino, alguém muito bem sucedido financeiramente, ele vai fazer alguém te bloquear com escassez, para você nunca acreditar. Porque aí você fica pensando assim, nunca serei, isso não é para mim, eu sou pobre, então não tem como eu ser rico. Aí, aqui tá a chave. Todo bloqueio tem intimidade com propósito. Eu lembro da Brasileira, quando eu ficava nervoso, eu ficava gaguejando. E aí um amigo falou, você não dá conta de ser instrutor, você vai ficar gaguejando, você fica nervoso, você gagueja. Aí, de novo, não é eu que estou falando, mas eu sou considerado por alguns aí como um dos melhores oradores do país. Como que isso é possível? Todo bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Então, tudo que você tem de bloqueio, você tem que pegar essa. Esse é o primeiro capítulo de um livro meu que é best-seller, Anti-Medo. Falando em livro, a Carol vai lançar o primeiro livro dela! Não só o livro, duas coisas, hein? O outro Isso aí. é surpresa. Surpresa. Surpresa! Então a Carolzinha vai lançar uma surpresa para vocês. Ela tá querendo ir para a China, por isso que ela... Fruto do nosso devocional de 21 dias que eu fiz ano passado. Legal. Vai ser resultado Carolzinha. desse devocional. Tô super feliz. Então vamos. Parabéns. Quem segue Obrigada. a Carol vai contar lá nos stories. É o seguinte. O bloqueio, então, ele tem intimidade com o propósito. E aí, o que é a parada? O diabo, então, ele não... Pablo, eu não acredito no diabo. Eu vou te dar uma dica boa. Sua ignorância acerca de um assunto não invalida a existência do mesmo, e a sua ignorância só é a quantidade em quilômetros que você está do assunto que já existe. Ponto. Não precisa se preocupar, não. Ninguém vai querer te convencer. A sua ignorância só vai te gerar mais prejuízo. Então, eu vou entrar nos bloqueios agora. Eu e a Carol, a gente vai falar cada um deles. Eu quero que você não culpe o seu pai e sua mãe, tá? O principal bloqueio que você tem foi o que Adão colocou, nem foi seu pai, foi Adão, chama vitimismo. Vitimismo. Eu confesso para você que eu não tenho realmente vontade de ter relacionamento com alguém que é vitimista. Pablo, mas você não é o cara da inteligência emocional, você não é o cara do desbloqueio? Sou, mas só desbloqueio se a pessoa quiser. Entende? Então agora eu vou liberar os comentários e eu quero interação máxima de você escrevendo assim, ó. Eu quero ser desbloqueado. Deixa eu enche meu combustível emocional agora para eu ficar bem grilado aqui, ativar minha ira para sentar o bambu nessas costas suas para você tirar esse bloqueio aí. E a base do querer, o querer, ele é a base para qualquer mudança.
né? E aqui eu gosto de falar que entra o autogoverno, você saber controlar as suas emoções e você saber tomar decisões não com base naquilo que você sente, mas com base naquilo que você sabe que é o certo, né? Uma pessoa que ela é direcionada pelas suas emoções, você pode ter certeza que o resultado dela, o fim dela, não vai ser assim como ela esperava. Então, aqui entra o autogoverno para tomar decisão, mesmo quando eu não quero. Mesmo quando eu não quero, eu faço. Então, o primeiro passo para você, a gente acabou de mostrar aqui, ó. O primeiro passo para você conseguir ser desbloqueado é querer. O segundo é descobrir. O terceiro é aceitar. Vamos anotar os passos, quem está anotando aí. O primeiro passo é o quê? Querer. Querer. Segundo passo é o quê? Descobrir. Você não vai descobrir se você não quer, porque você vai falar, eu não tenho. Sim, é besteira. Sim. Então, o primeiro passo é o quê? Querer. Quando eu quero, eu já começo a mudar minha mente. Quando eu quero, tá tudo certo. Aí eu vou na descoberta. Então você vai para a descoberta. A gente vai começar a revelar aqui agora as paradas. Depois da descoberta, o que vai acontecer? Você vai para não aceitar mais aquele bloqueio. Você vai aceitar a ressignificação, mas você não vai aceitar carregar aquilo mais. O que você faz? Obrigado, Diego. O que você vai fazer? Depois que você entrou nessa área de querer, descobriu e vai para a terceira, que é ressignificar, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai destravar aquilo e engraçado é que numa nova decisão vai aparecer um novo bloqueio. Tá? E eu acho que essa questão do querer é algo tão forte, Pablo, porque nenhum casamento prospera se as pessoas não quiserem, né? Um casal que se separa, porque um deles decidiu, ele fala, não quero mais. Não há o que a outra pessoa possa fazer. Quando essa pessoa toma a decisão de não quero mais, Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele nos deu o direito de escolha. Alguém me perguntou, você acredita que Deus está no governo? Tem essa questão que a gente deve de prestar atenção. Ele não ultrapassa o seu direito de escolha. Então, se você não quiser desbloquear dos seus desbloqueios, isso mostra que você não quer sustentar esse casamento. Então, é a base tanto para querer permanecer casado, estar casado, casar, como para desbloquear aquilo que te impede de prosperar. Ó, em Deus todas ele é as áreas. soberano. Ele governa sobre todas as coisas. Nenhuma folha cai sem a permissão dele. Toda é obra da soberania dele. Isso é indiscutível. Mas ele não Sim, controla você. não. Isso é uma Isso coisa é linda. amor Isso é de amor. Essa é verdade. uma das provas de amor de Deus. Ele não controla ninguém. Se ele controlasse, eu sei que é chato, mas eu tenho que te falar. Se ele controlasse, você ia morar numa casa de 50 milhões, um Rolls Royce, na sua garagem de mais 4 milhões. Você ia tomar lanche da tarde de salmão, pegado no tanque lá, ao vivo, na sua casa. Ele é o rei dos reis. Você ia ter ouro e prata e um monte de coisa. Só que não é ele que controla. Quem controla é você. Você aceitou ser bloqueado, agora você precisa aceitar ser desbloqueado. Então, primeiro é o querer. Depois que eu quero, eu vou em busca, eu vou para a descoberta. Depois da descoberta, o aceitar não é aceitar ficar com bloqueio, é aceitar a ressignificação, aceitar o processo de transformação. É E aí, estar o que vai disposto, né? A sofrer Isso, aquilo que for preciso. Porque isso. a desconstrução, ela dói. Você ser desconstruído. Por exemplo, eu com 30 anos, eu tenho aprendido coisas que durante 30 anos eu aprendi de forma errada. E à medida que eu fui reaprendendo essas coisas, isso doeu. E aí você tem o direito, a liberdade de rejeitar, de não, eu não quero, ou de não, falar assim, não, eu aceito essa desconstrução. Ó, em um E eu minuto a gente vai apertar o aviãozinho de novo. Espero que você esteja gostando. A gente vai apertar o avião em um minuto e a gente vai cair para dentro. Então eu vou soltar um código aqui para você. Presta atenção. A gente vai falar do primeiro bloqueio. O primeiro bloqueio já vem instalado de fábrica. Vitimismo. Anota bem. O que é ser vítima? A pessoa que é vitimista, ela sempre quer atrair todo o holofote para ela e ela sabe é a tudo. coitada, coitado. Ela é uma coitada, é um espírito, anota aí, de autocomiseração. É nojento. Você já vem com ele instalado.
Então, quando você vai para uma família que também não vencer esse bloqueio, ele é reforçado no seu padrão celular. E aí isso fica na sua musculatura. Cérebro é músculo, coração, tudo é músculo e fica gravado. E o pior tipo de gente que existe dos que estão sobrevivendo hoje é gente vitimista. O vitimista, ele anda, uma das ferramentas que ele mais utiliza é as desculpas, né? É horrível. Então Deu ele 21 se e 15, escusa gente. de... 21 e 15, vamos apertar aqui, vou mandar para mais 10. Eu sei que é chato, mas é a sua forma de patrocinar e fazer um transbordo onde mais pessoas vão receber esse conteúdo. Eu mandei para 20 aqui, ó. Acabei de mandar. Lembra de pular o Pablo Marçal, tá chegando uns convites aqui. Tem gente que manda para mim, pelo amor de Deus. Então, assim, a desculpa, a pessoa se escusa de assumir as suas responsabilidades. É isso. Então, Agora nós vamos falar um por um, eu e a Amado da Carol. A gente vai tratar. Se vocês, de vez em quando, apertar os corações aí pra gente saber se tá tudo bem na transmissão. Quando o coraçãozinho para, eu fico achando que tem alguma coisa errada. É o seguinte, presta atenção. O bloqueio que vem instalado de fábrica chama vitimismo, ok? Entrou numa família, ela é vítima, sua mãe é vítima, seu pai é vítima, você vai ficar com isso reforçado, você vai ser a vítima do século XXI. Beleza. A segunda coisa, o bloqueio, assim, que eu acho cabulosíssimo, é gente que é protecionista demais e faz você ter uma parada chamada necessidade de aprovação. A gente vai explicar os bloqueios, tá? Necessidade de aprovação. O que faz a necessidade de aprovação? A necessidade de aprovação, ela é muito dura. A pessoa, ela pode estar feliz, ela conquistou um monte de coisa, mas ela sempre está dependendo de alguém para falar, uau, muito bom o que você fez. Você não precisa de aprovação. Na verdade, você foi aprovado antes da fundação do mundo por quem te fez. Você é a imagem e semelhança do Criador e ele te criou antes da fundação do mundo, então não faz sentido nenhum você ficar querendo continência, você querer sinal verde de ninguém. Pablo, mas eu vou parecer um rebelde, como que vai ficar minha vida? Sua vida vai ficar normal. O que você precisa de verdade é entender que você não precisa da aprovação de ninguém. Mais vale você falhar do que não fazer por conta de aprovação. Carol, já teve muito problema com isso? Já, sim. E, na verdade, o que a gente tem que entender? Tipo assim, ai, Pablo, eu não tenho problema com necessidade de aprovação. Ah, se você não tem, você é 1 em 1 milhão. Por quê? Todos nós, quando somos crianças, nós necessitamos da aprovação dos nossos pais. Porque a aprovação deles é que nos faz nos sentirmos amados. Então, quando o nosso pai ou quando a nossa mãe nos reprova naquilo que nós fizemos, qual que é a reação da criança no primeiro momento? Até fisicamente, é dela se fechar. Porque a criança, ela se sente amada através da aprovação dos pais. Então, todos nós passamos por isso. Então, querendo ou não, em proporções maiores, em proporções diferentes, depende de como que isso foi tratado na sua vida durante a sua infância, você tem uma necessidade de aprovação. Você aprende que com seus amigos, para você ser aceito, você tem que fazer coisas, ter conversas, se comportar de formas que eles te aceitam. Então, todo mundo passa por isso. Agora, chega um momento da sua vida que se você não souber botar um basta nisso, você vai se tornar um escravo da aprovação das pessoas. E existe uma grande diferença entre o desejo, a necessidade de aprovação e entre honra. Você não pode misturar essas duas coisas, né? Uma coisa difere da outra, porque as pessoas acham que não preciso de necessidade de aprovação, então agora eu não preciso honrar as pessoas, eu não preciso honrar os meus pais. É aqui que entra. Como os nossos bloqueios vieram, em grande parte, dos nossos pais, e eles fizeram, muitos deles, sem nem saber e nem com a intenção de fazê-los, isso não te dá o direito de desonrar os seus pais. Em hipótese alguma, os seus pais podem ter sido os piores pais do mundo. Eles foram instrumento de Deus para que hoje você tivesse vida. Então, isso não te dá o direito de desonrá-los. Primeira coisa que você tem que pegar é o primeiro mandamento com promessa que tem na Bíblia inteira. Na Bíblia tem mais de 33 mil versículos, mais de 8 mil promessas. E o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe.
O que é honrar pai e mãe? Então tem que te explicar isso para você não entrar em desonra, tá? Que senão você vai desagradar a Deus profundamente. Honrar pai e mãe, primeira coisa que você tem que entender significa aceitar os seus pais como eles são. Tentar mudar seus pais é desonra. Aprende esse código. Eu tentava mudar todo mundo e quando eu percebi e entendi a profundidade da honra, a honra é aceitar quem vem antes de você, é honrar do jeito que eles são. Pablo, meu pai é um canalha. Vai ter que honrar ele mesmo assim, porque a honra não é moeda de troca. Alguns religiosos, eles gostam de cobrar a honra de alguém. Honra não é cobrada, é igual oferta. Se você falar que vai dar, ninguém pode ligar. Cadê a oferta? A oferta é a oferta. Então, o que é uma honra? A honra ela é estabelecida pelos que vieram antes. É como um rio, quando aceita a água do rio que vem de cima, cair sobre ele. Isso é honra. Quando é desonra, é quando eu pego a água daquele rio e falo mal daquela água. Ou tento tirar aquela água de cair sobre mim, né? Então, se alguém vem antes de você, precisa de honra. Não é moeda de troca, tá? Não é honra quem te honra, é honra quem não te honra. Honra independente de qualquer coisa. Ela fala muito mais sobre nós do que sobre o outro. Ela fala sobre, de fato, quem você é, qual é a sua verdadeira essência, do que sobre o que o outro fez a você. É isso. E nossa intenção aqui jamais é colocar você contra os seus pais, mas eu quero te falar uma coisa. A maior parte dos bloqueios vieram da sua família. Tem bloqueios que você tem, por exemplo, de aprendizagem. Tem gente que... Eu vou falar aqui 5 bloqueios, eu vou abrir os comentários daqui a pouco. E eu quero que você escreva quais são os que você mapeou. Primeiro é vitimista. Sempre com nhenhenhê, não dou conta, não vou fazer, a culpa é só minha, blá, 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 blá. Vitimismo. Segundo, bloqueio, necessidade de aprovação. Nunca tá feliz se as pessoas não aplaudirem ou não falar que tá certo. Ou então você nunca começa nada enquanto alguém te autoriza. Você nunca assume a responsabilidade de fazer as coisas. Terceiro poderoso é de autoimagem. A forma que você se vê, totalmente distorcida daquilo que Deus te vê. Eu acredito profundamente que uma das coisas que mais fazem uma pessoa explodir na vida é ela definir a imagem dela. Tem 5 identidades. O que Deus fala que você é, que não tem dúvida nenhuma, ele não é opiniático. A segunda é a forma que os seus pais te ensinaram a olhar para você mesmo. Isso está muito ligado à forma que eles também se enxergavam, tá? A terceira é a forma que o seu país culturalmente doutrinou você. E a gente depois começou a ganhar o mundo, começou a viajar e conhecer lugares diferentes. O que aconteceu com a gente? A gente entendeu, ainda mais que a gente é cidadão do céu e do reino, general do reino, a gente entendeu que o nosso país é só um bairro. Aí alguém, você não é patriota. Eu tenho coragem de pegar em fuzil para defender você, que é do meu país, tá? Só que eu entendi uma coisa, se o reino é o meu lugar, o Brasil é só um bairro para mim. E vou defender com unhas e dentes o bairro. Não estou falando que eu vou deixar de lado, não. Mas entenda uma coisa. O seu país define muito a sua cultura, né? E essa cultura não é só um invólucro de energia. É um peso mesmo espiritual sobre você. Esse negócio de jeitinho, de chegar atrasado. Então tá aí no terceiro lugar. Qual que é o quarto tipo? É a forma que eu me vejo. Eu preciso equalizar o 4 com 1. É essa a intenção aqui dessa live hoje. O quinto é a forma que as pessoas te veem. Quando você tem problema com necessidade de aprovação, você dá mais valor no que os outros acham sobre você do que o que Deus tem certeza que você é. Olha que engraçado. Deus conhece você melhor que todo mundo. Então tá certo o que ele falou. Seu pai é o segundo que mais conhece. Então ele tá quase 100% top, independente se ele for bom. Mas aqui já começou a ter uma queda. Aqui é o perfeito. Aqui começou a diminuir a pressão. Seu pai tá conectado aqui, né? Tá um pouco conectado aqui. O jeito que você se vê tem uma perda e os outros, o jeito que as pessoas veem não é o jeito que Deus te vê. Tem uma perda nisso aqui tudo. Entende? Então a gente vai falar desses bloqueios. Vitimismo, necessidade de aprovação, bloqueio de autoimagem. Vamos pro próximo. Relacionamento. Olha como é que faz para bloquear um filho com relacionamento. O relacionamento do pai com a mãe, da mãe com o pai, da mãe com os filhos, se for um relacionamento turbulento, a pessoa quer ficar reservada, ela não gosta de se conectar com outras pessoas. Às vezes seu pai e sua mãe querendo te proteger com o coração tranquilo, falou assim, ó, tem um homem do saco preto, o velho do saco preto que passa aí e leva as crianças. Aí alguém fala, mas tem que ensinar, você não tem que pôr medo no seu filho, você tem que ensinar prudência. Tem pessoas que põem tanto medo no filho que o filho fica medroso só até os 84 anos, mais ou menos.
Você tem que ensinar prudência. Não ensine medo para os seus filhos para eles sobreviver. Ensine prudência. O cérebro já entende bem de medo. E aí, o que é o detalhe? Outra vez, você foi falar com o estranho, ao invés do seu pai te fazer pergunta e instalar drivers corretos, ele não tinha instrução. Como que ele te ensinou? Nunca converse com ninguém estranho. O que acontece? Você hoje tem 30, 40, 25 anos, você não dá conta de conversar com o estranho. Você senta com alguém no voo, você fica 10 horas indo para os Estados Unidos no voo e não tem coragem de chamar a pessoa do lado, porque meu pai falou, não converse com estranhos, os meninos do saco preto vão te levar. Olha que doido. Ao invés dele te ensinar assim, igual a gente ensina para os meninos, pergunta. O Benjamin, que é o do meio, ele é insuportável. Ele é o que mais pegou o código. Quando alguém chega perto dele, ele fala assim, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? O que você faz? Aí a pessoa dá um passo para trás e fala, isso é um alien. Então o que é o problema? Ensina o drive correto. Eles querem conectar e tudo, mas a gente fala, não aceita isso e faz pergunta para tudo. Tudo que a pessoa quiser, faça o quê? Perguntas. Faça perguntas. Muito simples. Então, essa parada de relacionamento também é um bloqueio. Uhum. Aí, Pablo, você já falou vitimismo. Insegurança também. Insegurança. O que é insegurança? Você tem um pai, às vezes, que foi autoritário, foi pra cima. Isso gera um negócio em você, você odeia conflito. Deixa eu contar um segredo pra você que tá nos assistindo. Ame conflito. Pega esse código aí, ó. Quem ama conflito, ama a verdade. Quem ama treta, o código é esse. Quem ama treta, ama a verdade. Ama a verdade por quê? Porque quando alguém tá fazendo uma parada, ela vai pra cima. Ela quer se posicionar, ela quer pôr pressão. Muito simples. E antes de falar do próximo, antes de falar de escassez, que é um dos mais poderosos, que muita gente aqui é pobre, é improdutivo. Pobreza, na raiz da palavra, significa improdutividade. Não é quem tá passando fome, não, tá? É quem é improdutivo. Por exemplo, o mar mudou o vento agora e tá totalmente diferente do normal. Aí um monte de gente tá falando, eu quebrei por causa disso. Quebrou porque você não arrumou a vela, moço. Tá na hora de mudar a direção. Vou liberar aqui agora. Alguém que tá anotando direitinho, coloca aí para mim os 5 bloqueios que eu já falei. E é chegada a hora da ressignificação. O que eu quero pedir para você que está assistindo é, dos bloqueios que você ouviu, vitimismo, autoimagem, Relacionamento. necessidade de aprovação, insegurança. Coloca aí os que eu falei. E aí eu quero que Ajuda você a escreva gente. assim, ó. Eu tenho esse bloqueio aqui, ó. Eu amo treta, eu amo verdade. Sabe por quê? Se você amar treta, um monte de gente vai parar de brigar com você e vai falar, não tem jeito. Olha lá. Marcela colocou, tem vitimismo, aprendendo sempre. Daqui a pouco eu vou falar de bloqueio de aprendizagem, criatividade e escassez. Olha lá, misericórdia, eu tenho todos. A Não, e autoimagem, a forma que você se vê está distorcida. eu penso que estão Por exemplo, todos seu pai... interligados, Fala, né? Lindinha. Estão todos interligados. Por mais que você fale assim, eu tenho esse, mas estão todos interligados, porque a, a falta de ter uma boa autoimagem estabelecida, ela vai gerar uma insegurança. Né? A Com falta de... certeza. Então tá tudo interligado. Olha lá. A necessidade de aprovação é porque você é inseguro. Né? Então você precisa ser aceitado. Olha só, para você ver, você que está anotando aí o de insegurança, o que você vai fazer? Você vai anotar assim, ó. Você vai perceber que você que tem esse bloqueio, você sempre quer diminuir os outros. A pessoa que é insegura, ela sempre quer diminuir outra pessoa para ela ficar bem. É terrível. Terrível, terrível. O que é o importante desses bloqueios? É que eles vão gerar consequências. Né? Então, a pessoa que ela é insegura, ela vai deixar de fazer coisas que ela deveria fazer, ou ela vai rebaixar as pessoas. Né? E é isso o que os homens que são machistas fazem. Eles são mais inseguros. uma vez, agora vai dar 21 horas e 30 minutos. Quando der 21h30, vamos mandar o aviãozinho mais uma vez. Olha lá, tenho todos, o que fazer? Continua ouvindo a live, tá só na metade agora, tá? O que é essa parada? Quando você tem consciência, lembra que eu te falei das 3 fases? Eu quero desbloquear, eu quero descobrir, tá descobrindo. E aí, o que você faz? Ressignifica. Anota aí o que é ressignificar. Daqui um pouquinho você já aperta o aviãozinho aí, se você estiver grato com o conteúdo que você está pegando e se você quer patrocinar isso aqui mandando para outras pessoas. O que é ressignificar? Ressignificar não é apagar.
Ressignificar é criar uma ponte por cima do problema. Quando você cria uma ponte por cima do problema, o problema já não inunda você mais, isso não te suja mais. Você passa por cima da ponte. E não tem nada melhor do que um cérebro que está pronto para aprender. E uma coisa que eu falo para você é o seguinte. Uma coisa simples. Se você está preparado para aprender, você vai explodir. Escreve assim ó, no comentário. Eu quero aprender a aprender. É isso que você está fazendo aqui nessa live. Deu 21h30. Clica no aviãozinho aqui. Aperta o aviãozinho. Vou mandar mais uma vez aqui. Vai lá, Carol. Tem gente falando para eu parar de interromper você como se a pessoa mandasse na live aqui, né? Pode me interromper, meu bem. Eu adoro que você fale. Eu amo aprender com você. Eu quero aprender a aprender. Mas se estiver atrapalhando demais isso, a linha de raciocínio, a senhora tem liberdade para se posicionar. Tudo bem, rainha? Sim, senhor, capitão. Então vamos nessa. A gente falou desses principais bloqueios. A maioria das pessoas tem demonstrado aí que tem a maioria deles. O que você faz? Lembra dos 3 passos? Ressignificar. No terceiro passo, ressignificar, você vai criar uma nova história para isso. Você não vai apagar aquela, você vai começar a viver uma nova trilha. Como que ressignifica? É uma das coisas que a gente mais faz no método IP. Você tem uma rodovia larga desde criança que você está passando nela e eu estou falando para você, não usa essa rodovia. Vamos ter que pegar uma enxada, abrir um caminho no meio de uma mata, que é uma ilha nova, uma trilha nova neuronal que vai acionar outra ilha neuronal. Então, uma trilha nova que vai acionar. Tem uma parada muito louca na neurociência, que foi descoberta há pouco tempo, é que existem vários neurônios sem cabeça e que eles ganham cabeça quando são acionados. Eu choquei quando eu estudei isso. Então, você precisa de criar trilhas novas. Essa trilha nova vai fazer toda a diferença. A vida inteira lascado, não tem condição financeira, blá, 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 blá. O que vai acontecer? Vai mudar a sua realidade. E aí, agora eu vou falar dos próximos bloqueios. E a gente vai dar uma avançada nisso. Por quê? 80% dos bloqueios que você tem vêm de dentro de casa. Tá? Um pouco mais de 80%. Mas a figura mais poderosa que bloqueou a humanidade chama-se pai. O pai, quando o cara ele tá aquém ou ele tá além do papel dele, ele bloqueia com facilidade a família inteira. Bloqueia a esposa, bloqueia os filhos, bloqueia os netos, sai bloqueando todo mundo. Cara, se você for uma pessoa que anda por princípios, você dificilmente vai bloquear uma pessoa. Dificilmente. E é engraçado que a gente fica vendo com facilidade, né? E tem assim uma facilidade de desbloquear as pessoas. A gente vê também que a gente tem a propensão a bloquear os nossos filhos. E a melhor coisa... Por que que o pai, o homem, ele é tão propenso a esse comportamento Primeiro, de bloquear os filhos? primeiro lugar, porque é uma luta constante do marxismo cultural desde 1920 de arregaçar com a figura masculina. E aí eles querem derrubar a figura do patriarcado, um homem de verdade que põe pressão em casa, que acorda cedo, come quina de parede, ama a esposa, morre por ela, pelos filhos. É alguém que todo mundo sente segurança dentro de casa. E aí o que acontece? Ele vem sendo devastado nessas últimas décadas. Então o homem ele também se sente arregaçado com isso porque ele não tem identidade própria. Então só do homem não ter uma identidade definida em Deus, que é a que Deus falou, não é qualquer outra identidade. O engraçado é que o homem, ainda mais agora, nessa geração, o homem, se ele falar que ele é uma girafa, todo mundo vai ter que respeitar. Com esse negócio de teologia de gênero, pra vocês terem uma noção, se a pessoa falar que ela é não sei o que lá, blá, 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 a pessoa tem que aceitar. Você nunca viu na história, nas provas, a gente coloca aluno, entre parênteses, A. É aluno ou aluna, né? Agora tem o X. Eu quero ser chamado disso. Aí você fala pra pessoa assim, amigo, você nasceu, você é homem. Aí fala, não, eu sou... Eu não lembro nem os nomes, o tanto que eu acho patético isso. Aí a pessoa inventa um nome para ela, você tem que calar a boca e aceitar. Aí eu cheguei um dia no cara e falei assim, meu amigo, você sabia que eu tenho 2,5 metros de altura? Aí ele falou, eu perguntei para ele o que ele era, ele falou que ele era um nome lá, não sei das quantas. Eu falei para ele, mas isso aí não existe. Ele falou assim, mas você não pode falar porque eu me defino assim. Aí eu falei, então tá bom. Deixa eu te explicar como que eu me defino. Eu me defino como um homem de 2,5 metros. Aí ele falou assim, você tem que parar de conversar asneira. Óbvio que você não tem 2,5 metros. Eu falei, nem você, essa merda que você tá falando, meu filho. Você nasceu homem, tudo certo. E aqui vai uma crítica pesada, tá? A crítica pesada é... Antigamente era tão fácil. Quando não tinha ultrassom,
as pessoas ficavam querendo descobrir o sexo do neném. Mas na hora que nascia, você descobriu o sexo da criança. Ah, o sexo da criança é esse. Agora precisa levar 18, 20 anos para descobrir o sexo que a pessoa quer seguir aqui na sua cara. Respeito você na decisão que você tomar. Só que agora é o seguinte, as coisas são tão naturais para você complicar elas que não faz o mínimo sentido. Essa geração vai bloquear ainda mais, porque as pessoas são panacas. Eu acho. Elas não aceitam as coisas na sua naturalidade. Então, mesmo tendo ultrassom, não, olha só, não dá para definir o sexo. Coloca aí como não sei o que a pessoa vai escolher aos 18. Era muito melhor antes, tá? Eu acho que Ai, papo, te achei grosseiro agora. Eu só tô sendo natural. Se você não gosta, fecha a tela, tá tudo certo. Mas esse é o X da questão. Hoje em dia, a gente estava conversando isso antes de entrar na live. Falar sobre relacionamento parece que você está cometendo um crime. Você sentar para falar sobre casamento. Parece que você é do mal. Parece que eu tô assim, parece que eu tô fazendo algo tão errado que eu tenho que ficar pensando, nossa, será que pode falar isso? Será que pode falar aquilo? Olha que absurdo. Isso é fruto do vitimismo. Isso é fruto disso que o Paulo está falando, da gente, Carol. As pessoas não da gente complicar, da gente complicar aquilo que é tão simples, daquilo que é tão natural, sabe? E aí você quer complicar, você quer fazer complicado. Ok, você tem o direito de fazer a sua escolha, a escolha que você quiser. Mas não fale que aquilo que é o natural, não invente moda naquilo que é natural. Não complique aquilo que é tão simples. É simples você aprender isso aqui. A primeira coisa que você tem que querer. Segundo, vamos descobrir. Descobriu, vamos ressignificar. Eu respeito o seu posicionamento, você pode falar o que você quiser, não vai mudar nada. O que eu quero falar para você é que a minha intenção é da minha esposa, da nossa família, a família Carvalho Marçal, Carvalho dele e o meu Marçal, e nós somos uma família, a gente tem uma intenção real. Salvar a sua casa. Fazer você, de fato, ser alguém que tem clareza no ensino, que é voltado para a palavra, sem religião. Não precisa de religião nenhuma, tá? Você precisa de focar no Jeová. Ah, mas eu vou na igreja, continuo indo. Acho que a melhor coisa que você faz é viver em comunidade. Já vai aprender sobre conflito, sobre os outros falar mal de sua vida. Vai ser ótimo isso. Mas que a gente quer ir mais fundo que isso. A gente quer transformar a sua casa numa verdadeira confraria, onde as pessoas elas temem quando olham para vocês, tá? Então, a gente quer mostrar todas essas coisas que estão acontecendo para te dar o direito. Esse direito que é do céu, mano, de você ser alguém que é top, de ser alguém que governa. O que Deus falou? Por que Deus falou lá em Gênesis? Que, ó, façamos no plural o homem a nossa imagem e semelhança. Ponto. Mas ele mandou 3 comandos: governar, sujeitar, tudo está na terra, e fazer a terceira coisa: multiplicar. É muito simples. Dominar, que é governar, sujeitar, ou seja, tá tudo debaixo dos meus pés. Animais é eu que mando, as ervas é eu que mando, tudo é eu que mando. Agora os homens de hoje, eles exaltam os bichos de estimação, as ervas mandam nele, que eles ficam drogados com as ervas. Eles são facciosos e subtraem todas as coisas ao invés de multiplicar. Eles têm medo de multiplicar DNA, eles têm medo de multiplicar, eles têm medo de fazer um monte de coisa. Por que as pessoas têm medo disso? É simples. Porque elas são desobedientes na sua identidade. Você quer ser uma pessoa plena, você nasceu para fazer isso. E você só vai conseguir vencer com esses bloqueios quando uma indignação for gerada dentro de você. E é por isso que a gente está falando, sabe, esmiuçando tanto tudo isso, falando tanto de quem realmente você foi chamado para ser, de que essas coisas não são compatíveis com quem de fato você é, por mais que você esteja perdido por um momento. Se você não decidir, se você não quiser fazer, ninguém vai fazer por você. Então, é necessário que seja gerada uma indignação contra aquilo que você tem vivido para você sair dessa zona de conforto que você se encontra. Agora eu vou falar do bloqueio de escassez. Depois eu vou falar de criatividade e de aprendizagem. O de escassez, se seu pai às vezes era muito controlado financeiramente, ele instala escassez em você. Parece que é um dom da administração de escassez, mas não é. Eu vou falar um absurdo para você, quem é meu aluno aí de finanças, do Odeia a Pobreza,
quem é aluno do MDM, do F10K, quem está assistindo todas as aulas do 459, quem já foi aluno meu, do MEDP. Se você é um dos 50 mil alunos online meu, aí você sabe o que eu estou falando. Tem uma parada que você tem que aprender, é que não precisa fazer controle financeiro. E agora eu quero ver todo mundo bugar agora. Eu vou até abrir os comentários que eu quero ver todo mundo bugar. Eu vou falar de escassez, esse é um dos assuntos que mais geram interesse nas pessoas. A ordem de comando agora do Marechal aqui é falar uma coisa pro general que está aí assistindo com a família. Não precisa de controle financeiro. Alguém pergunta por que, meu Deus do céu? Ou então escreve assim, duvido. Não precisa de controle financeiro. O que é controle financeiro? Controle financeiro vai gerar escassez. O que você precisa? Anota aí. Administração de riqueza. Ah, você só mudou o nome. Né? Não. Ao invés de eu ficar controlando a picuinha da balinha que eu gasto, eu vou controlar minhas receitas e como multiplicar. Aí, o que é a parada? Eu tô explicando aqui, isso aqui é no nível hard. Aí as galera tá tudo louca aí. É o seguinte, quem é aluno do Titi já sabe. E a galera tudo passando mal aí. Se você ficar controlando a balinha que você gasta, você vai ficar trazendo escassez cerebral. Aí você vai ficar o tempo inteiro olhando, meu Deus, isso aqui. Você tem que fazer o seguinte, todo o dinheiro que sai tem que ser para custo e não para despesa. Só que aí eu inverto o drive na minha cabeça e começo a fazer administração de riqueza. Vou dar um exemplo, o que é administração de riqueza? Se você for alguém que tem uma casa de morar e não tem dinheiro aplicado, tem alguma coisa errada. É melhor você vender a casa, morar de aluguel, aplicar o dinheiro, isso é administração de riqueza. Mas ser pobre o suficiente para falar minha casa, minha vida, minha casinha, vai fazer o quê? Vai fazer você simplesmente não conseguir multiplicar o que tem. Ponto. Olha o código que eu te passei. Esse código foi pesado. Ele é digno de você ir lá comentar no feed aí depois dessa parada aqui. Então, por que eu estou falando de escassez? Você foi programado, olha para quê que você é programado. Para juntar dinheiro. Não existe juntar dinheiro. O dinheiro tem que ser canalizado. Dinheiro é energia de troca. Juntou, acaba. É igual a água da hidrelétrica, a energia da hidrelétrica. Se você tentar guardar a energia da hidrelétrica, não vai adiantar nada. Ela vai evaporar. A energia não tem como guardar isso em algum lugar na energia. Então ela precisa ficar trocando o propulsor, fica mandando para a subestação. Se for de queda hidrelétrica, tem que ficar mandando e você tem que usar. Olha que trem mais louco. Então eu acabei de passar um código para você pesado. Imagina alguns mais pesados que esse. A galera deu uma surtada. Depois que eu peguei esse código, a Carol fala, a gente sentou, a Carol é contadora, viu, de profissão. Ela abriu mão do conselho dela lá, porque era uma despesa, né? Não precisava de usar. Se ela usasse, era um custo. Aí a gente foi lá, era R$ 500 por ano, se eu não me engano. Ela foi lá e deu baixa na parada dela. Mas o que ela faz? Ela é entendida de dinheiro. A gente não fica focando mais, não foca, mas faz anos, né, meu bem? Sim. Há muitos anos, a gente não foca assim e tá gastando. A gente foca em o dinheiro que sai é para custo. Então, ponto. Seu pai, eu sei que seu pai te ensinou a guardar dinheiro, a ser uma pessoa escassa. Essa pessoa escassa, quando ela vai para a vida, ela não prospera. Que código, meu Deus. É isso aí. Olha o Divinal Carvalho aí falando. Tamo junto. Dinheiro é para ser administrado, investido e gerar lucro. Isso não é para ser guardado. Dinheiro você não guarda. Hoje, por exemplo, eu acordei aqui cedinho e rodei 3 cidades em volta de Goiânia para fazer o quê? Comprar terreno. O que eu estou fazendo? Canalizando recursos o tempo inteiro. Um cara, eu não te contei, Lindinha, mas um cara brigou comigo porque eu cheguei e falei um valor muito baixo. Aí ele falou assim, eu não aceito você falar isso. Ele não aceita, é problema seu. Eu vou falar pro próximo. Fica com o seu prédio aí. Ele ficou bravo. Então é o seguinte, o que eu estou falando aqui para você é simples. Eu vou falar uma live sobre prosperar, então eu vou encerrar isso aqui. A penúltima live da série vai ser sobre prosperidade familiar. Vou fazer você enxergar quem é você, como é que é a sua casa e o porquê que você está dando prejuízo nessa geração. É bom que você seja escasso, porque quando você é escasso, você dá prejuízo para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus netos, para essa geração, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, para tudo que Deus mandou você fazer. Continue pobre e escasso, vai dar tudo certo. E a escassez, ela parece algo bonitinho, né? Ela parece algo bom. O problema é que depois que você entra dentro dela, você não sai. As pessoas entram e não conseguem sair. Aí fica vivendo aquela vida ali, correndo atrás do próprio rabo.
Essa mulher minha aqui, que tá falando agora, ela um dia ela foi sair para comprar e ela é uma mulher poderosa de não gastar dinheiro. E aí ela chorou no telefone. Eu não consigo comprar um carrinho que eu quero. Eu falei, mas por que você não consegue comprar? Porque é muito dinheiro. E parece tão legítimo isso. Aí eu falo, que você vai doar esse dinheiro para alguém? Que se você for doar, vai lá, meu bem, doa o dinheiro. Não, mas é porque eu não dou conta de gastar. E eu falei, pode, confirma aí, Carol, se é verdade ou não. Eu fiquei falando assim, ó, você é fraca. Você não dá conta de gastar dinheiro. Você não merece a prosperidade. E é aí que ela chorava mesmo e foi lá e vrá, comprou o carrinho. E é ruim, porque você vai destravar uma pessoa para gastar dinheiro. Oh, meu Deus, isso é uma doidura, é um risco que você corre. Criou um monstro agora. Mas é engraçado, né, meu bem? Tô A gente tem brincando, 11 anos de gente. casado e a gente não tinha coragem de comprar uma mobília para nossa casa por muito tempo, né? A gente o tempo inteiro tinha uma configuração e eu achava que teria como ficar muito rico sendo escasso e não tem como. Chega um patamar, garoto e garota, você que está assistindo, neném financeiramente, você que é neném, tem medo. Aprende isso aqui com o Marechal. Tem um patamar que você não ultrapassa, porque você tem tanto medo de prosperar que você não dá conta de investir naquilo que faz sentido. Você é um neném. E aí, depois que a gente foi destravando, a nossa mente destravou tanto que eu falei, não tem como. O que aconteceu? Uhum, A uhum. escassez é uma merda para você ficar escravo do dinheiro. E aqui vai um código pesado, tá? Anota esse código. Vai ter uma live só sobre isso. Estou dando só uma dica. Existem os senhores do dinheiro, existe o dinheiro e existem os escravos do dinheiro. Os senhores do dinheiro dão ordem. Alguém tá falando, tá vendo? Você é um mamão. Não, o mamão fica aqui de baixo, moço. O mamão fica no rumo do dinheiro, onde tem gente que é escravo dele. Tem pessoas que governam na terra e dinheiro é só energia de troca. Se você entender que é a sua família, você vai prosperar só pegando esses códigos, tá? Então, a escassez, ela é violenta. Vamos trabalhar ela pra gente ir pro próximo. Se você tem escassez, por exemplo, você, quando trabalha para os outros, essa eu quero até abrir o comentário, lindinha, para ver agora o chororô. E todos que tiverem interesse, o Titi é um dos caras que mais entendem de finanças no Brasil. É tão bom falar isso, né, meu bem? Um cara aqui do Goiás, pé rachado, era atender de calceira em 2005, dá conta de falar um negócio desse pra você. Titi vai te ensinar junto com a Carol. Carol manja de dinheiro pra caramba. A gente vai falar na penúltima live dessa série sobre isso, tá? Mas agora eu vou te falar uma coisa. Como descobrir se você é uma pessoa escassa? Quando você, escasso, trabalha para alguém, você faz a pessoa prosperar. Mas quando você faz algo para você, você não prospera. Você precisa se sentir protegido debaixo de alguma coisa, tá? Alguém falou assim, ó, tenho escassez invertida, não consigo guardar dinheiro. Não, você tem escassez também, porque você não sabe canalizar. Você que é gastadeira, você não é próspera. Você é a pessoa Sim. mais boba do que os que guardam dinheiro, só isso. Tem que fazer o quê? Canalizar recurso. Uhum. E aí o que acontece? Quando você tem escassez, você prospera trabalhando para os outros, mas fora você não dá conta. Não dá conta. Outra coisa de escassez, você pode ter pouco dinheiro ou muito dinheiro. Você sempre tem medo de perder o dinheiro, tá? Você sempre tem medo de perder o dinheiro. E aí o que Uhum. acontece? Quando você tem... Valeu, Diegão. Parece aqui, cheguei. Aqui meu cunhado, Diegão, ó. Diego Vicente de Carvalho. Valeu, mano. Ele tá trazendo água aqui pra mim. Duvido que vocês tenham um cunhado que traz água pra vocês. É o O seguinte. que, o que que é importante sobre a escassez voltada para o aspecto da família? É que se você é escasso, você faz todo mundo da sua família sofrer. É isso. E isso vai travar vocês de prosperar e de desfrutar do melhor dessa terra. E quando vocês desfrutarem, vai. E quando vocês desfrutarem, vocês vão achar que é errado. Vocês não vão saber desfrutar de forma correta, vocês não vão saber canalizar. Então, é algo que interfere de forma muito pesada nas famílias. É a questão das finanças, é a questão da falta de consenso, da falta de acordo entre o casal. Entre o casal. É o seguinte. Tem alguém aqui que agora quer aparecer nessa tela. Vai lá. Vai lá agora.
É o seguinte, deixa eu tirar aqui esses comentários aqui. Bem, meu bem, tem mais algum? Tem. Porque tá faltando Tem 10 mais. minutos. Tá Tá bom. faltando 10 minutos. Eu acho que era legal a gente também ir para a etapa de como fazer esses desbloqueios, né? Uhum. Porque É o seguinte, é importante a próximo. gente criar a consciência deles, desconstruí-los, mas como é o ato de ir para qual é a ação a ser tomada? Uhum. Como agora eu falo. Vamos pro próximo aqui. O próximo bloqueio é de criatividade. Esse vai doer em algumas pessoas. Tem gente que São fala assim, muitos bloqueios. eu não sou criativo. Eu vou escrever um livro só sobre bloqueio, sobre desbloqueios, né? Sobre bloqueio, eu não tenho que exaltar os bloqueios. Mas uma coisa poderosa que você vai ouvir agora é que a falta de criatividade que você tem não é porque Deus ele errou na composição do seu cérebro. Você é filho do Criador. Criatividade. Criador é de criação, tá? Não é de criação de boi, mas é de criação de coisas. Você é imagem e semelhança do Criador. Então não existe esse Uau. papo de não sou criativo. Você é Eu mesmo já criativo, mas falei isso, viu? você mesmo já falou muito, eu já desbloqueei você já, Santinha. Você é uma santa Eu agora sou criativa. extremamente criativa. A dica que eu te dou ao ouvir essa live de hoje é tudo que você for falar mal de você, não fale mais no presente. Fala, eu era assim. As pessoas elas se sabotam. O vitimismo, como ele está presente, ela fala assim, eu sou muito ruim para ter ideia. Você não é ruim para ter ideia, você só tem um probleminha no seu cérebro que, de novo, é só fazer um ajuste. Quer tirar print? Tira o print aí. Deixa eu tirar. Tira aí, gente. Vocês marcar nós. Fala, vai seguir esse povo. Tamo junto. Aí o que acontece? Esse bloqueio, eu sei que tem gente que chora na hora que eu falo. Toda vez que eu descobro o porquê, muito ruim. A falta de afeto bloqueia a criatividade. Quando eu descobri isso, eu falei... Quando você não lembra de ter sido pegado no colo pelo papai, pela mamãe, principalmente pelo papai, você não tem afeto definido, você também não tem essa criatividade. Outra coisa que bloqueou a criatividade, se você tiver passado por essa fase de ter sentido muito afeto, é que quando você começou, olha seus pais, o que eles fazem. Ou fizeram. Ou você que faz, para de fazer, por favor. Quando o seu filho é pequeno e não sabe falar, o pai fica assim, vai, nenê, fala com o papai, fala, papai. Aí o neném fica, papai, fala o papai. Aí quando ele começa a falar adoidado, você fala, cala a boca, você pergunta demais, chega, cala a Um nó na boca, cabeça do menino. cala a boca. Aí o menino fica dos 8 aos 10 só calado. Quando ele vira adolescente, ele não quer falar com você mais. Aí você vai e começa. Olha o tanto que você é louco. Vê se isso é da raça humana ou não, um trem desse. Aí você fala assim, fala filho, você só vive calado. Filho, o papai quer ouvir você. E aí seu filho vai ficar calado pra sempre. Sabe por quê? Colheita. Porque você queria que ele falasse, ele falou, você mandou calar a boca, e ele falou, eu vou ficar calado perto desse cara. Entende? Amanhã, Carolzinha, deixa eu colocar aqui. O que é que nós vamos falar amanhã? Porque o Nós vamos negócio falar isso funciona aqui, ó. assim, gente. É na emoção. Amanhã, então, vai ser sobre Sobre filhos. filhotes. Filhos Adoro. mais fortes que os pais. Esse é bom. Vai ser top. Então é o seguinte. Vou falar do último bloqueio aqui. E aí vai ter tarefinha pra você. Lá no Telegram da Carol. Eu acho bom quando alguém pergunta o que você acha de ter plano de saúde. Eu acho uma benção você dar conta de pagar, né? Vamos falar agora do bloqueio de aprendizagem para ir para a reta final. E vou passar aqui para vocês as formas de resolver essa treta. Bloqueio de aprendizagem. Sim. Alguém foi autoritário ou foi duro com você quando estava te ensinando? E aí você viu que é muito difícil. Quando alguém muito impaciente começa a ensinar alguém, essa pessoa perde o prazer no aprendizado. No aprendizado. A Carol, ela gosta que as lives sejam divertidas, porque senão ela fala, nem quero fazer, eu não preciso disso. E aí eu tenho que me esforçar muito, ser engraçado para ser divertido para ela. Senão ela fala, não, eu não vou mexer com isso mais não. É duro quando você chama alguém que não precisa fazer algo, né? Então é por isso que eu queria que vocês Preciso.
Precisa não. Preciso. Não tem escolha, não tem escolha. Eu sou uma menina obediente. Não, não, Mas é não, duro. não quer dizer que você está me obrigando, mas o Senhor me falou, então eu tenho que obedecer ele. O Senhor sou eu, não, né? O Senhor Jesus. Os senhores. É o seguinte, esse bloqueio de aprendizado, alguém chamou você de burro, alguém foi muito duro, e aí aconteceu um negócio. Você tem dificuldade de aprender por causa disso. O seu cérebro fica assim, não entra em treta não. Tem que entrar em treta. Você precisa de entrar em treta. Ah, eu não soltei um código aqui para vocês. Sobre a criatividade. Tem que resolver, tem que ressignificar essa parada de afeto. E a segunda coisa, tem 3 filtros cerebrais. Olha lá o Davi Braga. Pablito vai me desbloquear todo no próximo MEDP. Certeza, lindão. Cai pra dentro. Tamo junto. Ó, o que você tem que saber? Você tem que saber 3 coisas. Para você explodir em criatividade, você precisa de ser ridículo, infantil e divertido. E largar de ser inseguro, né? Tá totalmente ligado à insegurança, à falta de criatividade. E aí o que Porque você não acontece? quer errar, você não quer falhar, e aí você não faz. Você não testa. É uma coisa muito simples. A gente tá falando desses bloqueios e 80% deles, eles vieram da sua família. Vamos atacar os familiares? Não. Tem muito bloqueio que meu pai colocou em mim e eu nunca contei para ele que eu tive e que eu desbloqueei. Meu pai nem sabe. Graças a Deus ele nem tem celular. Senão ele ia ficar vendo aí. Então, assim, eu nem falo para ele. Não falo, ele nem sabe. Por exemplo, para vocês terem uma noção, meu próprio pai, ele me deu revista pornográfica aos 5 anos de idade. E meu pai não tinha intenção errada, ele queria que eu fosse homem. Ele me entregou a revista e falou assim, isso aqui é para você não virar viado. E aquilo é muito agressivo, você não pode fazer isso com a criança, entende? Você não pode fazer isso com a criança, você não pode erotizar uma criança, que se você erotizar uma criança, você vai arregaçar ela, entende? Alguém colocou aí, Pablo, a minha professora da primeira série me colocava de castigo porque eu falava demais. Ah, minha amiga, já era. Alguém está perguntando, ridículo, infantil e divertido. Ridículo, infantil. Alguém falou assim, ó. Por favor, deixa a live salva. Só Muita gente Jesus está salva, pedindo, gente. viu? Esse que é o homem que É manda na muito live, ruim, gente. Vocês sabe por estão me quê? pedindo, mas ele que manda. Tem que pedir para ele. Não, mas é porque senão as pessoas não vão assistir com a gente, mano. Vai ficar isso aí. É. Eu deixei a primeira live salva, O 80 negócio mil que pessoas deixar assistiram. para assistir depois, não assiste. Não assiste não, tem um compromisso aqui. Entendeu? Então, Vamos para a próxima aqui. E o seguinte, eu vou fazer uma parada que eu nunca fiz aqui. Alguém perguntou aí, quem é mão de vaca? Deixa eu pôr aqui. Quem é mão de vaca? Então, mão de vaca você tem que ser para não soltar o bastão daquilo que você estiver correndo, né? E aquilo que você acredita. Mas para investir, se você ficar segurando, vai gerar escassez. Ó, eu quero saber quem já está confirmado aí no MEDP, dia 30 e 31, em Alphaville. 2 de Cutiti, vai ter todos os métodos de segurança, tudo arrumadinho. 30 e 31, escreve assim, ó. Eu tô no MEDP 116. ó, Vai meu ser muito bem, top. o povo tá falando que tá caindo e tal. Não tem como deixar a live salva? Você quer? Ai, quero. As pessoas estão pedindo aí. Vou deixar até meia-noite então, porque a Carol manda no meu coração. Ó, gente, Tá? conseguiu uma beirinha aí pra vocês, ó. Vou Já é deixar alguma até coisa. meia-noite. É o seguinte, agora tem uma tarefa para vocês. A tarefa é pesada. Eu nunca passei essa tarefa por escrito. Vou fazer uma tarefinha aqui para vocês, mas tem que ter 5.000 comentários lá no meu Instagram. Uau! Na postagem nossa, o print meu e da Carol. Se não comentar, tá tudo certo, tá bom? E no comentário você precisa marcar uma pessoa. Pablo, a gente quer alcançar a maior quantidade de pessoas? Sim. Então, vai ser muito simples fazer a tarefa. Tem 15.000 aqui. É só ir lá e comentar. Amém? Amém. Vamos fazer o seguinte, ao invés de comentar no print, você vai comentar nesse vídeo aqui, ó. A live já vai cair. Eu acho que ela já vai cair. Você vai comentar nesse vídeo aqui que tá lá postado. Esse. Aí você vai comentar e compartilhar, tá? E aí eu vou soltar a tarefa.
Amanhã a gente vai falar sobre filhos. Aí você chama todo mundo para participar. E a gente tem um prazer enorme de estar aqui com vocês todos os dias. A gente queria até ficar mais tempo, mas vocês precisam cuidar da vida de vocês. Esses comentários de agora já entram. Oh, meu Deus. Esse comentário é da live, minha santa. Isso some. Eu vou passar para vocês lá como é que funciona. Fechou? Hein, Carolzinha, Pablo? considerações finais. Então, não, eu queria que você falasse sobre. Ó, a live passou, eu acho, da hora. Passou. Eu queria que você falasse sobre o ato de desbloquear, como que a pessoa pode fazê-lo. Então, vou mandar lá Se ela na faz tudo tarefa de do uma Telegram. vez, vai ser a tarefinha, né? 5.000 comentários é o pagamento. Uhum. A Oxe. cara da Carol. É tão simples fazer 5.000 comentários, tem É o 15, seguinte, o que que é o X da questão? Se você entender quais são os seus bloqueios, se você gerar essa indignação dentro do seu coração, não quero mais viver desse jeito. É simples. É um basta que você coloca nessa situação que você tem vivido. E aí você não vai admitir viver dessa forma, experimentar o que você tem experimentado. Então, Sim. assim, Vamos terminar, Lidia. Vamos. Pode falar, pode terminar. Quando o solo ele tá ruim, semente nenhuma que você colocar nele vai prosperar. Então é necessário que o solo seja arado, que seja colocado, qual que é a palavra? Quando você coloca no solo para poder enriquecer o solo, seja nutrido, esqueci a palavra. É importante que você Quem estiver prepare o anotando aí, solo. quem anotou, coloca a lista de todos os bloqueios que eu vou fazer um overview para todo mundo aqui, tá? E vou mandar a tarefinha lá no Telegram. Uhum. É importante, então, que você prepare esse solo para ele receber essa semente. E assim vai frutificar. E é isso que é o importante dos bloqueios. É você realmente preparar o solo. Quando você identifica ele, você vai preparar o solo para que esse solo se torne um solo fértil. E é isso. Um cara escreveu assim: Carol, você tá de parabéns, explica tudo bem direitinho. Pena que o Pablo não deixa você entregar tudo. Mentira, moço, não tô fazendo isso não. Alguém escreve aí, ó. Quem nos ama, escreve assim: nós amamos vocês. E quem nos odeia, escreve aí, que eu também quero saber quem é que nos odeia, pra gente Não, fazer uma escreve oração. não. Vai cuidar da sua vida. Não Então quero tá bom. saber, não. Vai cuidar da sua É o vida. seguinte, vamos terminar aqui. Uma pessoa escreveu assim: foi fraco hoje. A gente não pediu sua opinião. Tá bom? Vai assistir novela da Globo. Vai Deixa assistir a eu falar novela lá uma pra você ser coisa. iludida, porque aqui tá saindo a verdade. Não quer saber, não tá pros ouvidos. Quem quer entrar no meu Telegram, tá lá, o link tá na minha bio, lá das tarefas pras meninas, pras lindinhas, tá bom? E os dos meninos Hoje estão você no... faz oração, Carol. Faz oração para essa turma aí, para os bloqueios virem à tona, para eles ressignificarem essas coisas malucas que estão rolando na cabeça deles e para eles também não bloquearem os filhos. Você faz essa Ok. oração poderosa hoje? Sim, faço. Então vamos. Pai, eu já te agradeço, porque eu já vejo cada uma dessas famílias, cada uma dessas pessoas tendo revelação e discernimento de cada um dos seus bloqueios, de cada uma das travas que foram colocadas nas suas vidas para que elas não prosperem. Pai, nessa hora eu clamo ao Senhor que o Senhor traga espírito de revelação e espírito de sabedoria para cada uma delas. Traga à memória, Senhor, os momentos, as circunstâncias, as situações que elas vivenciaram e que geraram em bloqueios que têm impedido cada um deles de desfrutarem e viverem o melhor dessa terra. E eu já vejo cadeias sendo quebradas, cadeias sendo arrancadas da vida de cada uma dessas pessoas e da vida de cada uma dessas famílias. Eu vejo indignação contra o pecado, indignação contra as limitações sendo geradas
sendo gerado no coração dessas pessoas. Pai, eu declaro que cada um vai viver de acordo com a sua verdadeira identidade e vão desfrutar, experimentar dos Amém. melhores dias das suas vidas, nas suas casas e nas suas famílias, em nome de Jesus. Amém. 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 E é isso. Gente, um Eu beijo para subo aí, todo você desce mundo. aqui. Seguinte, gente, manda lá 5.000 comentários rapidinho que a gente manda a parada, tá? E um E beijo o no seu assunto, coração. e a live de amanhã vai ser muito boa. A live de Muito amanhã boa. vai ser cabulosíssima, que é essa aqui, ó, que é onde você vai comentar lá no meu Instagram. Vocês que gostam da Carol, comenta lá no dela também, mas vai ser isso. Ó. O que fazer para o seu filho não mandar em você, mas ao mesmo tempo você fazer com que seus filhos sejam mais fortes que você. Entra aqui na live e faz assim, ó. Vai. Fala assim, eu sou uma ogiva nuclear. Fala? Não, Perdeu a chance, então. Não perdeu não, você nunca perde, né? Tamo junto, gente. Vai lá fazer os comentários lá. Beijão. Beijo para todo mundo. Tchau. Vai Tchau. cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida imediatamente. É nóis. Uau. Tchau. Tchau. Tchau.